E aí na questão da alavancagem, a gente gosta de trabalhar na questão da alavancagem pelo seguinte: a alavancagem nada mais é do que o estudo dos custos fixos na estrutura de lucros da empresa. E aí o nosso DRE aumentou. Antes era receita menos custo, despesa igual a um lucro. Agora, olha só, eu tenho uma receita menos um custo variável operacional, menos um custo fixo operacional. Isso daqui, para quem ainda não teve filho, né, pode ser um bom nome, uma boa sugestão para o nome do seu filho, LAGIR, porque afinal significa o quê? Lucro. Lucro antes de juros e imposto de renda. Que menos uma outra despesa financeira chamada juros, que ele é fixa. Por que ele é fixa? Porque ele independe se você produz mais ou produz menos, ou vende mais ou vende menos, você já pegou o dinheiro emprestado. Consequentemente, você vai ter que pagar aqueles juros, né? Isso aqui vai ser igual ao lucro antes do imposto de renda. Opa, aqui é um igualzinho, tá, gente? Lucro antes do imposto de renda, né? Também outro nome sugestivo, LAIR, que menos o imposto de renda, ok? Eu vou ter um lucro líquido ou um lucro líquido do exercício. O que acontece com a alavancagem? Quando nós estamos trabalhando aqui com os custos fixos operacionais, nós estamos analisando o seguinte: se ocorrer uma variação nas minhas vendas, na minha receita, qual vai ser o impacto no meu lucro, aqui no LAGIR, por conta desses custos fixos? Aí eu estou analisando uma coisa chamada grau de alavancagem operacional. Quando nós mexemos, e aí vamos olhar qual é o impacto da existência de despesas fixas financeiras nessa estrutura de lucros, nós estamos analisando o grau de alavancagem financeira. E aí nós estamos analisando esse pedacinho aqui do demonstrativo de resultados. Certo? E quando a gente inventa de analisar, então, tanto o custo fixo operacional quanto o financeiro, nós temos um indicador chamado grau de alavancagem combinada. Puxa, mas professora, pode voltar para mim agora. Mas por que a gente, né, analisa o grau de alavancagem operacional, financeira e combinada? Porque para a área financeira existe uma máxima financeira que diz o seguinte: quanto maior o risco, maior o retorno. E é no grau de alavancagem operacional e financeira e combinada que a gente evidencia isso. Por quê? Porque existe uma relação forte com relação aos custos fixos, tanto operacionais quanto financeiros. E aí, em finanças, nós podemos dizer isso, que quanto maior o risco, maior o retorno. Porém, nós vamos ver futuramente, alguns slides para frente, que na área do empreendedorismo não funciona bem assim, né? Tem umas coisas chamadas depende. Vamos continuar aqui, né? Então, quando a gente está trabalhando com a alavancagem, nós temos os custos fixos, nós temos que lembrar que existem alguns riscos. Um deles é o risco econômico. O que é esse risco econômico? É o risco da possibilidade de não colocação do produto no mercado. Ou seja, se eu não colocar meu produto no mercado, eu não vou ter lucro operacional. Quer seja por uma tecnologia obsoleta, por medidas governamentais, de repente planos, recessão, política monetária e assim vai. Né? Então eu tenho o risco econômico de não colocar esse produto no mercado e, consequentemente, não ter lucro operacional. Mas eu também tenho uma coisa chamada risco financeiro. Né? E a gente está trabalhando essa questão do risco para que você não fique desse jeitinho, né? Batendo a cabeça lá no computador. Né? O risco financeiro é o seguinte: eu não ter esse lucro operacional suficiente para quê? Para que eu consiga realmente pagar os meus juros. Okay? Se eu tenho lá, peraí, eu vendi, mas eu não consegui pagar todos os meus custos fixos operacionais, nem os variáveis, então eu tenho um prejuízo. Consequentemente, eu não pago os juros. Né? No risco econômico, eu não consegui vender. Consequentemente, eu também não vou ter lucro. Mas para isso, para evitar essa questão de riscos, para evitar, né, problemas futuros, a gente sempre diz o seguinte, que toda empresa ela precisa fazer um processo de planejamento. E a área financeira, sim, ela é um resultado de todas as outras áreas. Por isso que a gente sempre comenta, você tem que começar assim com os cenários, fazer uma análise de mercado, uma análise competitiva. Aí, análise SWOT, conhecida também pela FOFA, né? Você tem que definir sim, as missões, os valores, as políticas, a visão da sua empresa. Consequentemente, com isso, definir as metas, objetivos estratégicos, né? Os desdobramentos, visando atender a perspectiva dos acionistas, dos clientes, fornecedores, sociedades, como são conhecidos os chamados stakeholders, né? E aí chega na parte financeira, que são os resultados de todas as outras áreas, por exemplo, da área de vendas, marketing,
da área de pessoas, da área de suprimentos, da área de custos, né, da área de produção, da área de compras, e aí o impacto financeiro no balanço patrimonial, no demonstrativo de resultados, e aí aqueles indicadores que nós já vimos na primeira aula. Mas claro, nós fazemos isso para que haja um monitoramento e avaliação da empresa em termos de resultados. Então, dentro do planejamento financeiro, nós temos algumas características, né? E dentro dessas características, nós dizemos o seguinte: toda vez que a gente planeja, então, a gente está fazendo uma indicação para o futuro. Ninguém planeja o passado, né? Você utiliza dados históricos passados para tentar prever o futuro. Mas há aquela questão de ter uma flexibilidade na aplicação, tem que ter uma participação direta dos responsáveis, você tem que fazer com que os teus funcionários participem do processo para que haja uma certa legitimidade, né? E dentro das vantagens do planejamento financeiro, a gente diz o seguinte: quando você utiliza do teu planejamento, elabora os cenários, as metas, a sua missão, certo? Você está transformando isso em números. Consequentemente, você disciplina as operações. Você consegue fazer uma distinção entre o necessário e o supérfluo, desde que seja bem feito. Se você faz todo aquele planejamento e quantifica, você consegue fazer isso. Também, pelo fato de você trabalhar com os teus funcionários, você consegue criar um senso de responsabilidade, né, em relação ao lucro previsto. Então, em relação ao resultado previamente acordado. É aquela questão da avaliação de desempenho, né? Nós, funcionários, também temos avaliação de desempenho. Você faz, né, acorda com o teu chefe alguns indicadores para o teu desempenho. É a mesma coisa. Aqui, com base no cenário, com base no planejamento financeiro, nós também fazemos, então, esse senso de responsabilidade, principalmente, né, para fazer com que o funcionário chegue àquele lucro previsto. E a prática da administração por exceção, que nada mais é. Quando a gente estabelece cenários e projeta cenários, a gente trabalha entre o quê? Um cenário previsto, certo? Em que você projeta normalmente, né, dizem, né, na questão da prática, é que você faz um cenário otimista, um realista e um pessimista, né? Mas dentro desse cenário otimista, pessimista, realista, você tem que ter uma comparação com o realizado. E dessa comparação com o realizado, daquilo que você fez a previsão, com o que você orçou, né? E com o que foi realizado, qual foi essa variação? Para mais e para menos. E cria também uma coluna dizendo o seguinte: por que houve essa variação? Claro que em custos, quando houve uma diminuição dos custos daquilo que você previu, legal. Mas ocorreu essa diminuição, por quê? Porque na hora de fazer a previsão, o pessoal colocou gastos maiores para depois ter um melhor desempenho, ou realmente aconteceu alguma coisa, uma boa negociação de compras, né? Ou um novo fornecedor, o que aconteceu? Então vale a pena para o empresário ficar atento a isso. Nós já vamos trabalhar também a questão de riscos operacionais que envolve isso também, né? Mas para conseguir fazer esse planejamento financeiro e que a gente consiga realmente trabalhar e ter resultados, nós precisamos legitimar o sistema. E para isso é preciso o apoio da administração. É preciso uma organização adequada. Nós não vamos conseguir fazer um bom trabalho financeiro se nós não tivermos esse apoio da administração, nós não legitimarmos o sistema. Porque nas áreas, infelizmente, ou, né, nas empresas, existem aquelas coisinhas chamadas feudos. Né? A minha área é minha, consequentemente, peraí, o que você está se metendo aqui? Não, gente, a questão do planejamento financeiro envolve todas as outras áreas. Se vocês fazem os feudos, certo? Como é que vai ser a gestão dessa empresa? Consequentemente, tem que ter o apoio da administração, porque na empresa, se aquela área não passar a informação, quando existe a legitimação do sistema, que é o empresário que ele quer, ele diz o seguinte: faça-se, cumpra-se. Então, você tem essa informação e aí, claro que para ter o êxito, a gente precisa de um perfeito entrosamento com a contabilidade. Não adianta querer fazer planejamento financeiro se você não desemboca esse planejamento financeiro nos resultados da empresa. Como que aquilo ali vai impactar no resultado da empresa? Como que aquilo ali vai impactar no balanço patrimonial, gerando indicadores? E o fluxo de caixa. Para isso é preciso ter um sistema adequado. Não basta simplesmente a gente ter o apoio da administração e não haver investimentos de sistemas, de organização adequada e de funcionários treinados para isso. Ok? E aí, dentro do orçamento empresarial, que é o planejamento financeiro também, existem vários planejamentos, vários tipos de planejamento, né? O orçamento das receitas, mão de obra direta. Aqui nós linkamos, né, vários tipos de orçamento, mas isso depende, gente, da estrutura, do tamanho da empresa.
Se é uma microempresa em que ela tem 3, 4 funcionários, ela não vai ter tantas áreas, certo? Mas ele vai fazer planejamento financeiro, sim, do meu orçamento, das minhas receitas, de quanto que eu vou estar pagando de mão de obra, da mão de obra indireta, das compras que eu estou fazendo, dos meus fornecedores, certo? Para poder saber quais são os meus custos, diretos e indiretos, e aí chegar na projeção de quem? Do demonstrativo de resultados do exercício, no fluxo de caixa projetado e no balanço patrimonial. Esse seria o ideal. E aí agora nós vamos entrar em análise de investimentos. Tendo essa questão de análise de investimentos, né, toda vez que a gente... Pode passar aí. Na análise de investimentos, a gente considera o seguinte. Se nós vamos decidir que nós vamos fazer investimentos, nós queremos que ele dê um retorno. Para isso, existem técnicas sofisticadas e técnicas não sofisticadas. Mas qual é a diferença entre técnicas sofisticadas e técnicas não sofisticadas? Técnicas não sofisticadas são aquelas que não levam em consideração o valor do dinheiro no tempo. Por exemplo, eu fiz um investimento hoje e aí, de acordo com o fluxo de caixa projetado, né, está previsto que eu vou ter tanto entrada, tanto saída. Eu faço um fluxo líquido de caixa, sobra tanto por ano. Ok? E aí eu pego aquele investimento inicial e vou dividir pelas entradas médias de caixa. Isso é chamado payback médio simples. Né? Período de retorno. Mas é uma técnica que não leva o custo de oportunidade, a taxa mínima de atratividade. Já nós preferimos explicar para vocês as técnicas sofisticadas. Por que as técnicas sofisticadas? Porque as técnicas sofisticadas levam em consideração o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, você tem esse dinheiro, ou não tem, né? Mas considerando que você tem esse dinheiro, ele está aplicado a quanto? Mais uma taxa de risco, que seria um spread de quanto você quer ganhar, pelo fato de tirar aquilo que você tem investido no lugar, por exemplo, a poupança, certo? Que está rendendo todo mês 0,6%, 0,7% ao mês, e você decide investir, então, comprando um carro para fazer translado, por exemplo, certo? Então, peraí, eu estou tirando meu dinheiro de lá, que está lá rendendo, sem precisar fazer nada, agora eu estou tirando aquele dinheiro para abrir o meu negócio para fazer um translado. Ok. Né? Mas eu quero ganhar um valor em cima, claro. E aí você entra com técnicas sofisticadas, porque você está entrando com um custo de oportunidade. Por exemplo, se dá 7% ao ano, mais ou menos essa aplicação financeira, então, peraí, eu posso considerar que eu quero ter um retorno, então, de 15%. E aí eu preciso trabalhar no fluxo de caixa. Preciso passar essa telinha agora. Significa dizer o seguinte, que se eu tenho um investimento inicial aqui, e aí, desse investimento inicial, vou me oportunizar entradas de caixa. E aí nós consideramos aqui, para esse exemplo, simplesmente um fluxo de caixa, né? Considerando uma vida útil de 5 anos, ok? Ou 5 meses, são 5 períodos aqui. E aí nós precisamos, dado uma taxa mínima de atratividade ou um custo de oportunidade, essezinho aqui, nós vamos ter que trazer cada valor desses daqui no tempo zero, para que a gente possa comparar com esse investimento inicial, ok? Então, olha só, nós vamos ter que fazer, de que forma? Eu pego cada valor aqui, desconta uma determinada taxa e ele vai ter o valor do V1. O valor do V2, de que forma eu faço? Eu pego o valor do valor futuro, desconto essa taxa, trago 2 períodos e vou achar o valor do V2. E assim sucessivamente. Para isso, nós temos algumas técnicas. Vamos lá.